RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde, meio-dia, 4 minutos, no ar com mais um RTV Notícias. Hoje é dia 15 de agosto, mais um dia do inverno brasileiro. Essa estação que tem temperaturas extremas, variando entre 2 e 30 graus nos últimos dias em Criciúma. O final de semana vem com calor, agora tem 19 graus de temperatura aqui em Criciúma, cidade da Agroponte 2019, evento que tem total cobertura da sua RTV. Estamos começando mais um RTV Notícias. Vamos conferindo alguns dos principais destaques da edição desta quinta-feira. Aberta a 9ª edição da Agroponte, Feira do Agronegócio e da Agricultura Familiar. Evento segue até domingo. Tigre viaja com uma dúvida na zaga. Wilson finaliza os trabalhos hoje. Mais de 17 mil estudantes da região participam hoje da primeira etapa do Prêmio ASIC de Matemática. Projeto do Legislativo deve reconhecer o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus em Içara como ponto turístico religioso de Santa Catarina. Com estes e outros assuntos, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Circulando por aí. Ney Lopes. Como circulamos, né? Como sempre, abrindo nosso pro RTV Notícias. Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores. E sempre é um prazer, né, cara? Principalmente quando tu acorda numa quinta-feira, com o meu amigo da terra da Marli, o Rampinelli, diz assim, que sexta-feira linda e maravilhosa quando ele vai num programa de rádio, né? Eu costumo dizer assim, toda vez que a gente acorda com esse sol irradiando, iluminando a vida, não tem nada melhor do que lindo e maravilhoso dia. Lindo e maravilhoso dia, né? Mas é como tu fala, como você tinha falado ali, ó. A temperatura realmente está oscilando muito, né? E a previsão agora no sábado é que chegue a 30 graus, cara. Olha, realmente é complicado, né? Complicado que eu digo o seguinte, tem quem goste de frio e quem gosta de calor, né? Então, quer dizer, hoje o nosso país nos dá esse privilégio, né? De ter essa variedade de temperatura, né? Isso é muito, muito legal. Eu estava ontem conversando por WhatsApp com um amigo nosso, o Bora Kozlik, que está lá na Europa, e estava falando lá, né? Ontem ele estava lá em 42 graus ali em Amsterdã. Estava simplesmente insuportável, né? A temperatura, né? Então, e aqui, mas faz parte da vida, faz parte da natureza, né? E nós vamos de 2 graus a 30 em uma semana. Não, aqui é impressionante, né? Tu coloca como é? A japona. A japona, lá na terra da Marli, tira a japona, né? Põe o peneiro. O peneiro, se prepara. Está aqui já conosco, né, Ney? A Marli Vitali, uma das referências do jornalismo. Isso. Vamos poder, o Sandro, mostrando já a Marli Vitali está aqui conosco, vai conversar em seguida sobre a nossa casa, né? E um pedágio que vai acontecer, mas a Marli é uma das nossas referências do jornalismo em Criciúma. Formando muita gente junto lá, ela e a Lise, né, na SATIC lá, né? Parabéns a Marli. Mas falando em Marli, falando em jornalismo, falando em SATIC, né? Eu vou circulando por aí, onde esteve dando uma circulada numa feira de livro que está acontecendo ali no Nações Shopping. Coloca essas imagens aí, Frei. Essa feira com livros de 5, 10 reais, muito interessante, muita gente participando dessa feira durante o dia e à noite lá no Nações Shopping. E tu sabe, né, João Paulo, cultura é cultura, né? Livros é livros, né? Leitura é leitura, né? As pessoas realmente... Então, essa feira iria acabar agora no mês de agosto, mas parece que foi estendida até o mês de setembro, final de setembro. Então tá aí as pessoas, os nossos telespectadores que queiram dar uma passadinha ali no Nações Shopping, pode curtir essa feira do livro, com grande variedade de livros para todos os bolsos e todos os gostos, como diria o nosso querido mestre.
Eu tinha um professor que dizia assim, Feira do Livro é um suspiro de esperança para mim. Um suspiro de esperança de que o povo leia mais, que o povo... um suspiro de esperança. Inclusive tem uma novela na Globo agora, que iniciou agora, que é sobre uma produtora de livros, né? É interessante, eu estava ontem assistindo a maneira com que eles lançam os best-sellers, os livros, achei muito interessante. Então, por coincidência, eu trouxe essa matéria hoje da Feira do Livro na Soy Shopping. Bacana. Por hoje é só. Continuamos lá na Agroponte, muito sucesso, né? Muito sucesso. Hoje a gente vai estar lá gravando e amanhã vou mostrar algumas imagens do nosso quadro aqui, dessa que está rolando lá, ali no centro de eventos, dessa bela feira Agroponte. Realmente muito interessante, muito bonita, muito bem organizada. Daqui a pouco vou falar de política, o ambiente político está caliente. Rapaz, o PP que não cabia numa Kombi, ontem lotou o que é que o Gilson Pinheiro conseguiu fazer? Agitou os progressistas. O que é que o buraco do Clésio... O buraco do Clésio provocou tudo aquilo, né? Começou todo pelo buraco do Clésio, né? Provocaram o Gilson agitou e mexeu. Até o Paulo Conte retornou para o Partido Progressista, né? E com olho de sangue, né? Porque foi demitido, né? Bom, exatamente, ele tem história ali. Aí o Márcio Burgo saiu, de onde ele também saiu do governo. Tem muita história política. Daqui a pouco na coluna de política eu vou falar sobre isso. O PP ele é um caso à parte, né? Porque o PP é um histórico, né? É um partido histórico, é como o PMDB e tal, mas o PP é um partido histórico na cidade e toda a região. E por isso que está acontecendo todo esse né? Mas quem manda lá é o chefe, é o AMI. E ele está aí amanhã ele vem para uma palestra aqui em Criciúma, né? PP não é partido, tá? É Partido Progressista. Progressista, não é o PT. A gente volta amanhã, um abraço para todos. Legal, e a gente vai ver agora uma matéria aqui que nos traz aqui a Vanessa Mando, sobre a primeira etapa do Prêmio ASIC de Matemática. Eu preciso lembrar que o Prêmio ASIC de Matemática, ele está movimentando, hoje já são 8 municípios, 17.500 alunos. Recentemente, pela segunda vez, Criciúma, né? Foi para uma Olimpíada Internacional de Matemática. Olha como pegou legal essa ideia. Vamos assistir essa matéria. Nesta quinta-feira está sendo realizada a primeira etapa da prova do Prêmio ASIC de Matemática nos 8 municípios participantes da premiação. São mais de 17.500 estudantes das cidades de Balneário Rincão, Siderópolis, Maracajá, Criciúma, Nova Veneza, Içara, Cocal do Sul e Forquilinha. A prova é aplicada durante o dia para alunos devidamente matriculados no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos de escolas públicas e privadas. Esta é a 6ª edição do prêmio, promovido pela Associação Empresarial de Criciúma. Os estudantes resolverão 20 questões de múltipla escolha, envolvendo raciocínio lógico e criatividade. Para a elaboração da prova, a ASIC se baseia nos critérios da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, e das competências estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular para a área de matemática. O Prêmio ASIC de Matemática chega à sua 6ª edição como uma ação educacional que atingiu objetivos previstos, pois tem mobilizado gestores educacionais, diretores, professores, pais e comunidade em torno do aprendizado da matemática. Os estudantes do prêmio têm ultrapassado as fronteiras nacionais, competindo até fora do país e obtendo bons resultados. A segunda prova do prêmio será aplicada no dia 20 de setembro, na sede da ASIC, e a divulgação dos ganhadores será no dia 16 de outubro no site da associação, que é www.asicri.com.br. Nós estamos de volta, tenho o prazer de receber aqui a Marli Vitali. Que bom tê-la aqui. Boa tarde, Marli. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui também com vocês hoje. Legal. A Marli Vitali, como eu disse agora há pouco, é uma das referências que nós temos no jornalismo aqui. Eu conheço a Marli já tem 2 décadas, quando a Marli estava começando, ela é bem mais jovem do que eu, mas já acumulou uma bela experiência com edição de jornais e hoje
está no curso de jornalismo da SATIC, né? Isso, hoje eu atuo como professora e também na assessoria de imprensa da instituição. Que bom. Mas a Marli está aqui para falar com a gente sobre um trabalho que não é da área de jornalismo, e sim da área assistencial. É sobre um trabalho voluntário, a Nossa Casa, a instituição Nossa Casa. Primeiro vamos dizer ao nosso público telespectador como vai a Nossa Casa, o que é o trabalho da Nossa Casa. É bem interessante porque muitas pessoas acabam não conhecendo a Nossa Casa, né? A instituição tem 20 anos. Ela foi fundada aqui em Criciúma há 20 anos e a função dela é acolher as crianças e os adolescentes que estão em situação de risco social. Elas são retiradas das suas casas por decisão judicial, com o apoio do Conselho Tutelar e do próprio Poder Judiciário, né, da Vara da Infância e Juventude, porque ali naquele espaço elas não tinham condições saudáveis para viver. Ou elas estavam sendo vítimas de algum tipo de violência física, psicológica ou até sexual. Então, são casos extremos realmente que chegam para nós ali na nossa casa e aí a instituição acolhe essas crianças, elas passam a morar ali dentro com a gente. Com a gente, que eu digo, é com a equipe que trabalha lá, né? Que trabalha na nossa casa. Ali, isso. Hoje são quantas crianças assistidas? Hoje, excepcionalmente, a gente está com 22. 22? 22, são duas a mais. O nosso limite, geralmente, são 20. Mas quando há casos emergenciais, a gente acaba acolhendo, então, um número acima por orientação da própria Justiça, né? 3 foram acolhidas recentemente em situação extrema e aí houve essa necessidade desse acolhimento emergencial. E, naturalmente, essas são crianças por si só exigem uma grande atenção, mas nesses casos são crianças que exigem ainda uma atenção maior. Exato, né? Exato. E a Nossa Casa tem esse trabalho reconhecido. Como é que é a manutenção? Como é que é o custeio da Nossa Casa? Hoje a gente tem convênio com as prefeituras de Criciúma, de Nova Veneza, Siderópolis, Nova Veneza não, Siderópolis, Forquilinha e Criciúma. Convênios mensais. E aí, porque assim, a responsabilidade de cuidar de uma criança em situação de risco é do poder público. Isso está na lei. Só que os municípios não têm condições de acolher, de ter esses espaços. Então, eles fazem convênios com instituições como a nossa que ajudam a fazer o serviço. E aí, esses 3 municípios hoje conseguem mandar para nós essas crianças que estão passando por essa situação delicada. Só que o percentual que vem acaba não suprindo todas as necessidades que a casa tem. Porque você pensa, João Paulo, você que tem filhos, quem tem filhos em casa e está nos assistindo, sabe o quanto é difícil gerir uma casa com 1, 2 filhos, 3. Pensa uma casa com 20 filhos. Né? As despesas são muito grandes, né? A gente precisa ter equipes 24 horas do dia, 7 dias da semana, atuando lá. Porque não pode deixar a criança, hoje eu vou embora, acabou meu horário, vou embora e deixo a criança sozinha. Não. Então, tem equipes que se revezam todos os dias para poder estar ali, acolher e atender o que essa criança precisa, né? E a instituição Nossa Casa fará um pedágio nesse final de semana, né? Uma das ações para, então, como o percentual que chega dos convênios públicos não é suficiente para manter, a gente acaba tendo que buscar esses recursos de outra forma. Graças a Deus e a nossa comunidade é muito solidária, então as pessoas ajudam muito a nossa casa com doações de alimentos, de roupas, de brinquedos, tem muita coisa que vem, mas tem algumas ações pontuais que a gente faz todos os anos. São os bazares beneficentes com material doado, o pedágio, que é esse que vai ter no sábado, a gente geralmente realiza 3 por ano. Então, sábado agora, das 8 da manhã até 1 da tarde, nos principais semáforos de Criciúma e em alguns pontos da cidade de Forquilinha também, a gente vai estar com equipes de voluntários arrecadando qualquer quantia, qualquer moedinha, sabe, qualquer valor nos ajuda muito. Tem aí o gesto por trás desse valor, Exato. né? O gesto da contribuição. Forquilinha é novidade? Primeira vez que faz o pedágio? Segunda vez. A gente fez no final do ano passado, tivemos uma resposta muito bacana da comunidade. Nós temos uma muito boa audiência em Forquilinha. Que bom. Meus conterrâneos, né? Sou da Forquilinha, do interior ali, da Sangue do Engenho. Espero contar, então, com o apoio da comunidade mais uma vez. O pessoal de lá é muito solidário. Sabe que a gente percebeu, eu fui para Forquilinha daí no ano passado ajudar ali, e a gente percebeu que antes mesmo do pedágio, do voluntário abordar o carro, a pessoa do carro já estava dando um valor, já estava contribuindo sem pedir
pedi qual que era a instituição. Achei muito bacana aquilo. Muito bom. A instituição Nossa Casa terá esse pedágio, contribua, participe nesse final de semana. Há outras formas também das pessoas participarem da instituição Nossa Casa? A gente tem, todo esse trabalho é feito muito com a ação de voluntários, então o corpo de voluntários que tem por trás disso é imenso, tá? Não teria como fazer esse trabalho sem ter esse grupo de voluntários ali. Então as pessoas que querem atuar como voluntárias, tem o nosso site, Nossa Casa criciúma.org.br, pode dar uma olhada. A gente tem rede social, Facebook, tem Instagram. Por ali as pessoas podem se comunicar e dizer, eu quero ajudar, eu quero ser voluntário, eu quero fazer o meu trabalho de alguma forma. Porque tem inúmeros projetos de violão, de dança, que são voluntários que vão lá aplicar nas crianças, sabe? Então é muito legal. Muito bom. Marli, muito bom tê-la aqui. Parabéns pelo trabalho de todos os voluntários. Isso, é uma equipe bem grande. Assim como a instituição Nossa Casa, nós temos, você falou aqui que nós somos um povo muito solidário. E essa é uma bela marca que a gente tem, uma característica muito forte que nós temos aqui no sul do estado. Isso. Obrigado e parabéns a todos vocês. Obrigada a todos. Eu espero vocês contribuindo com a gente no pedágio de sábado e também indo lá, conhecendo a Nossa Casa, que está de portas abertas a todos. Depois do intervalo, tem mais RTV Notícias, com destaque para a política, a coluna de política. Vamos tratar também da noite de abertura da Feira Agroponte. O intervalo é rápido. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, agora meio-dia, 25 minutos. Hoje é quinta-feira, 19 graus a temperatura. Daqui a pouco nós vamos falar de Agroponte 2019. Solenidade de abertura aconteceu ontem à noite. Hoje pela manhã tivemos eventos técnicos em torno da Agroponte. A partir das 2 da tarde, abre os pavilhões da feira no pavilhão de exposições José e Jair Conte, aqui em Criciúma. Mas agora, o nosso assunto é política. E começamos com a informação mais recente de interesse do extremo sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. A economia dos dois estados do extremo sul do Brasil ficará muito mais aquecida no dia em que estiver concluída a BR-285, rodovia que começa aqui na BR-101, ou seja, começa no extremo sul de Santa Catarina e termina em São Borja, no Rio Grande do Sul. Corta pelo meio o estado gaúcho. Esta rodovia tem já a maior parte duplicada, aliás, pavimentada. Existe um trecho que é hoje que é um empecilho para a ligação entre esses dois estados, que é a Serra da Rocinha, um trecho em São José dos Ausentes. Este assunto esteve na pauta do café da manhã do presidente Jair Bolsonaro e o ministro dos Transportes e outros ministros, hoje pela manhã, com a bancada catarinense. 16 deputados federais e 3 senadores participaram deste café com o presidente Jair Bolsonaro. Apresentaram as prioridades de Santa Catarina. Uma delas é da área de infraestrutura e, pontualmente, a BR-285. O deputado Daniel Freitas nos envia uma conversa que teve específica sobre o tema com o ministro dos Transportes. Um dia importante para Santa Catarina, estou aqui ao lado do nosso ministro Tarcísio. A bancada de deputados e senadores hoje se reuniu com o presidente da República, com os ministros, e o ministro Tarcísio demonstrou todo o seu respeito. Menos Brasília e mais Brasil já está indo a caminho de Santa Catarina. Ministro, muito obrigado, principalmente pela Serra da Rocinha. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa e as demais demandas apresentadas aqui pelo Fórum Parlamentar, as boas notícias ao povo catarinense. Nós temos excelentes notícias. O presidente Jair Bolsonaro tem muito respeito com o povo de Santa Catarina, até pela votação, pela confiança que o povo de Santa Catarina deu ao presidente Jair Bolsonaro. Então nós temos várias prioridades, 450
270, a 280, a 282, a 163. Nós temos investimentos na aviação regional. Mas eu quero falar de uma obra importante para o senhor, para a sua região de Criciúma, que é a 285. Né? Então nós vamos manter a impulsão, nós vamos manter a obra andando. A nossa ideia é fazer essa obra na Serra da Rocinha, chegar a 90% esse ano e concluir ela completamente em 2020. Nós vamos também fazer a pavimentação do lado do Rio Grande do Sul até São José dos Ausentes. Então, nós vamos deixar esse eixo importante, completamente pavimentado, vamos acompanhar e dar a prioridade que Santa Catarina, que Criciúma merece. Muito obrigado, ministro. Esse é o governo Bolsonaro levando resultados para todo o Brasil e para nossa Santa Catarina. Obrigado, ministro. Parabéns. Foi um café da manhã hoje no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro recebeu os deputados. Aliás, ainda no ambiente de política, a respeito de um outro, não café, mas uma outra confraternização. Ontem à noite, o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, recebeu para mais um churrasco. Ele gosta de uma churrascada no Palácio da Agronômica com deputados estaduais aqui em Santa Catarina para tratar dessa questão dos incentivos fiscais. O clima não anda muito bom na relação do deputado, mesmo com aliás, do governador, mesmo com a sua base de deputados. E agora, na coluna de política, vamos tratar da convenção do Partido Progressista. Paulo Conte foi eleito ontem à noite presidente do PP. Os votos contados deu um empate, diríamos um empate técnico, 18 a 17, o que no contexto político do Partido Progressista significa aí quase que um empate técnico. Vou dizer por quê. Há uma divisão no partido. Paulo Conte, esse de óculos, e o Miguel que está à esquerda, o Pierini com a camisa listrada, foram os dois que disputaram essa eleição no Partido Progressista ontem à noite. Foi realizada no plenarinho da Câmara de Vereadores em Criciúma. Como resultado desta reunião, a divisão do Partido Progressista. Há uma ala que quer candidatura própria e espera o ex-deputado Jorge Bueira para que ele se pronuncie sobre candidatura. Gilson Pinheiro, que aí apareceu, é uma opção para a candidatura própria do PP, mas também há a possibilidade dos dois, do partido, do grupo que apoia, que faz a defesa de uma coligação com o prefeito Clésio Salvaro para uma aliança com o PSDB. Então, o Partido Progressista fez esta convenção ontem à noite, mostrou uma divisão muito forte. Conversei hoje com Paulo Conte a respeito do posicionamento adotado pelo partido. Agora, os primeiros passos que a sigla partidária vai fazer é procurar o ex-deputado Jorge Bueira para saber dele se ele é mesmo candidato a prefeito nas eleições do ano que vem ou não. Mas muita água vai rolar por debaixo desta ponte até outubro do ano que vem. Há muito prazo ainda para que as coisas sejam ajustadas. Mas o Partido Progressista é uma sigla que tem uma articulação forte para as eleições do ano que vem. É isso de coluna de política. E agora a gente fala ainda, embora no ambiente de política da Assembleia Legislativa, de uma outra decisão, mas esta relacionada à área administrativa. Nós temos a possibilidade da transformação, audiências que vão tratar de licenciamento ambiental e pavimentação da SC 370 na Assembleia Legislativa, a estrada da Serra do Corvo Branco, e também tem um projeto que deve reconhecer o Santuário o Sagrado Coração Misericordioso de Jesus em Içara como ponto turístico oficial do estado de Santa Catarina. Vamos a essa matéria. Uma audiência sobre a emissão de licenciamentos ambientais já havia sido aprovada pela Comissão de Turismo, mas seu propositor, o deputado Altair Silva, solicitou a alteração do local do encontro em Florianópolis para Chapecó. O encontro está agendado para o dia 2 de setembro em horário e local a serem definidos. Fiquei muito grato que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente compreendeu a necessidade de fazer essa audiência pública onde os produtores pudessem se manifestar. Você imagine os produtores rurais virem do oeste até Florianópolis para participar de uma audiência pública para fazer um encaminhamento que nós precisamos encontrar
uma saída que faça com que a produção não fique penalizada. Os deputados também aprovaram a realização de audiências sobre a pavimentação da rodovia SC 370, entre Grão-Pará e Urubici, no trecho conhecido como Estrada da Serra do Corvo Branco. A proposta, que é do deputado Volney Weber, tem o objetivo de demonstrar a importância desta obra para o turismo do Sul e da Serra. A pavimentação teve início em 2014, mas foi paralisada depois que a vencedora da licitação deixou a obra. A audiência será em Urubici, no dia 7 de outubro. O objetivo fundamental dessa proposição do deputado Volney Weber é chamar a atenção das autoridades, da comunidade, principalmente de Urubici, que tem estado com grande prejuízo, principalmente turístico, em virtude dos milhares de quartos que lá estão, do turismo que tem se potencializado muito forte na região do Urubici. E essa ligação do escoamento de produto, de pessoas, é super importante. Por isso que o turismo aprovou isso, porque não só está ligado à infraestrutura, mas sim uma infraestrutura turística que impactará diretamente o turismo catarinense, especificamente na Serra Catarinense. A comissão também aprovou o parecer favorável ao projeto que reconhece o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus de Içara, no sul do estado, como ponto turístico religioso de Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Márcio Machado. Matheus Mastella conferindo o relógio, agora 12h 34 minutos, tá certo? 12h 34. Tem relógio, tá certinho. Tá certo? Tá, o teu certo. Tá certo. Tá bom. Tá, referência, 12h 34 minutos. Matheus Mastella está chegando com informações do Criciúma. Técnico, não preciso te perguntar. Ontem, não é o assunto. Não, ontem o Maringá esteve aqui e disse que continua o Wilson, mas o Wilson continua sexta e segunda, se ganhar continua o Wilson, se perder troca, então está essa indefinição a técnico. Mas a gente vai trazer um assunto daqui a pouco, importante aqui no Sport Show, sobre a questão, lembra da sala de troféus? Vamos criar a sala de troféus, vamos fazer, e ficou umas 3 semanas sem assunto. Falei com o Albert Zilli, falei com os conselheiros que estão à frente, falei com a doutora Samira e estão esperando um termo de compromisso, que foi liberado hoje para esse pessoal. Então, esse termo de compromisso deve ser assinado logo mais e aí sim vai dar início ao projeto da sala de troféus. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes, porque, olha, parou, mas parece que agora vai voltar. Ô, Mastella, eu sou do tempo do Criciúma, eu sou velhinho, eu e o Paulo Coutinho já temos cabelos brancos. O Paulo Coutinho vai lembrar. O Criciúma desembolsou uma grana razoável numa época, ano 2000, passava uma crise e criou um projeto todo que seria o memorial do Criciúma, idêntico ao memorial do São Paulo Futebol Clube. Faz 20 anos essa história, né? Vamos fazer uma coisa mais modesta. Na época tem gente que viajou para São Paulo para ver o memorial. Então, só ficou na memória. Ficou só na memória, né? Mas isso aí é um projeto diferente. O pessoal que está bancando, não tem nada de projeto. Os torcedores que meteram a cara, o clube não vai fazer nada. Eles que vão fazer tudo. Então, vai dar certo. Alguns detalhezinhos foram resolvidos que a gente conta daqui a pouco. Técnico, como eu te disse, é o Wilson. Sexta e segunda. E se ganhar as duas, continua o Wilson, não tem conversa. Tá bom. Depois do intervalo, tem mais informações. Vamos falar da noite de abertura da Agroponte 2019. E a RTV também está presente em mais uma edição da Feira Agroponte, a edição 2019 que teve abertura ontem à noite. Solenidade realizada às 20 horas. Os pavilhões são abertos já a partir das 2 horas da tarde desta quinta-feira e amanhã sexta. No sábado abre às 10 da manhã, assim como no domingo, para receber o público. Expectativa de 100 mil pessoas aproximadamente na Feira Agroponte deste ano. São muitas as atrações. Teve início nesta quarta-feira, no pavilhão de exposições José e Jair Conte, em Criciúma, a 9ª edição da Agroponte, Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar. Os portões foram abertos às 16 horas e a cerimônia oficial de abertura teve início por volta das 19h30. São mais de 250 estandes entre cooperativas, associações, expositores de animais, empresas de maquinário, de tecnologia e tudo mais que envolve o mundo agro.
Inclusive, a RTV também está presente na Agroponte. Um estande foi montado logo na entrada do evento e até sábado serão feitas transmissões ao vivo direto do pavilhão de exposições. É o AgroNews, sempre das 19h30 às 20h30, logo após o encerramento do Linha Verdade. Ontem, dia da abertura, a gerente comercial da Nossa Casa Feira e Eventos, que organiza a feira, e também gerente comercial da Agroponte, Jaqueline Bax, foi uma das convidadas da RTV. Ela falou sobre as mudanças desde a primeira edição do evento até hoje. Esse ano, com uma ampliação da área de exposição externa, nós temos uma área maior esse ano na exposição de animais. São 600 animais em exposição, gado, cavalos, coelhos, aves, ovelhas. Então, a gente chama que é a Arca de Noé da Agroponte. E além da Arca de Noé da Agroponte, nós temos dentro do centro de eventos 160 empresas expositoras, todas do ramo do agronegócio e da agricultura familiar. Na primeira edição, nós não tínhamos exposição de animais. Nós tínhamos uma área menor de exposição. Esse ano a gente está 100% do centro de eventos ocupado, 100% da área de estacionamento, para quem conhece o estacionamento que liga até o fórum, 100% ocupado para a exposição. Essa área externa é uma área que nós montamos para a Agroponte. São 6.000 metros quadrados de pavilhões montados especialmente para a exposição e para os julgamentos que acontecem dentro do evento. Quem também visitou o estande da RTV na Agroponte e falou ao vivo foi o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, ele que também é presidente da ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Salvaro falou sobre o apoio e incentivo dado pelo poder público para eventos como esse. Primeiro, a participação da Prefeitura dentro daquilo que a lei nos permite. Isso aqui é uma feira particular, da iniciativa privada. Quanto menos o governo se envolver, não apenas nessa feira, mas em qualquer outro negócio. Quanto menos o governo estiver no cangote, no pescoço do empresário e deixar com que ele produza, ou seja, se não atrapalhar, já está fazendo um bom negócio. É colocar, mano, dar infraestrutura, sabe, mobilidade, dar condições para que o feirante, o expositor venha para cá. Proporcionar que a iniciativa privada faça grandes negócios. São 22.000 metros quadrados de área à disposição dos visitantes. Além da Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar, o público pode conferir a 7ª Feira Exposição Estadual de Animais, a 4ª Feira Bovinos Comerciais Venda Direta e a 2ª Exposição Oficial Cavalos Crioulos. A programação também conta com seminários, palestras e julgamentos de animais, todos gratuitos. A 9ª edição da Agroponte segue até domingo, dia 18, e são aguardadas cerca de 100.000 pessoas durante estes 5 dias. Quem quiser visitar a feira, o valor para entrar no pavilhão de exposições é R$ 5,00, sendo que crianças menores de 12 anos não pagam. Quem for de carro tem à disposição 2 áreas de estacionamento, uma em frente e outra nos fundos do pavilhão. O valor de estacionamento é R$ 10,00. E com esta informação e esta dica que fica para você visitar a Feira Agroponte, nós fechamos a edição de hoje do seu RTV Notícias. Voltamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.